nessa reunião, tentar estudar a última parte do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. É um texto longo, do versículo 25 ao versículo 34, que fala exatamente acerca da ansiedade da vida. Eu gostaria de ler o texto para ficar um pouquinho mais claro na nossa mente. Jesus disse: porém eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os vossos cuidados, acrescentar um côvado à vossa estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Interessante, meus irmãos. Enquanto de início nós começamos a ler esse texto, se não tivermos uma apreensão muito grande, até parece que Jesus olha para as pessoas e diz: olha, vocês não precisam fazer nada, deixa tudo comigo. Em um sentido, é isto, mas não no sentido genérico, como muitas pessoas tomam. Quando nós vamos estudar o problema da ansiedade, em casa a gente brinca muito. Hoje, quando a gente estava almoçando, que eu falei que hoje íamos conversar sobre este assunto, a minha filha, pastorizinha, me disse: pai, Deus fez uma coisa interessante. Deus fez um homem para não ter cuidado com as coisas, nem preocupação. Que quando fez o homem, ele colocou em um jardim já tudo preparado. Só fez dizer o seguinte: cuida disso aí, está tudo pronto. Então, de uma forma clara, ela deixou uma mensagem ali, e eu pude aprender daquilo que ela falou o seguinte: Deus tem cuidado de nós e simplesmente nos entrega as coisas para nós administrarmos. E muitas vezes nós queremos morrer em cima das coisas e não estamos administrando como Deus quer. Enquanto Adão administrou segundo a vontade de Deus e obedecendo o Senhor, ele permaneceu no jardim do Éden. No dia que ele pecou, o Senhor disse: a partir de agora você tem preocupações, você vai ter trabalho, espinhos e cardos até de preparar. Tu vais comer como trabalho nas suas mãos. Não é o que eu trabalhei para ti, mas agora você vai trabalhar para você. Mas mesmo assim o Senhor não disse: eu deixei de ter cuidado de ti. Interessante, né, irmãos? Então, o que vem a ser a ansiedade?
Eu não sou psicólogo, mas a vivência da vida nos faz entender um pouco, porque a ansiedade é um fator que está presente cotidianamente por causa de todos os males que afligem os nossos dias de peregrinação aqui na Terra. Só que isso se baseia exatamente em acontecimentos que tornam-se pavorosos diante de nós. Hoje mesmo eu estava ouvindo o noticiário de sair, quando fala que o governo está querendo fazer a reforma da Previdência, e de repente os funcionários públicos já estão preocupados, né? Funcionalismo em geral. Nós vamos ficar com vários anos sem aumento. Agora o governo quer entrar na Previdência nossa também, vai para ser 14%. Isso começa a preocupar muita gente. Funcionalismo público. E começa a dizer, a aposentadoria dessas pessoas não vai ser mais como era, mas vai ser um regime geral. Tomara que, se isso acontecer, seja para todo mundo, não? Que às vezes separam uma classe para pagar pelas outras e continua a mesma roubalheira. Mas vamos orar para que não aconteça isso e seja tudo da melhor forma possível e o Brasil possa sair desse buraco. Então são acontecimentos do dia a dia que trazem pavor. E trazem pavor e levam grande preocupação. Porque, digamos, no fato que foi dito hoje, quantas e quantas pessoas já estão preocupadas com a sua futura aposentadoria? É verdade? Como é que vão ser as regras? Como é que não vai ser? Como é que isso, aquilo, outro? Quer dizer que já começa a carregar as pessoas de ansiedade. Biblicamente, vou repetir, biblicamente, nas palavras de Jesus Cristo, ansiedade é um pecado. Pastor, eu não vou tratar da ansiedade nos pormenores científicos, eu vou tratar da ansiedade nos pormenores cristãos, nos pormenores da Bíblia. Porque quando eu digo que a ansiedade biblicamente é um pecado, exatamente porque a ansiedade não deveria existir no meio dos crentes. Ansiedade pode ser traduzida biblicamente na seguinte conceituação: o que é ansiedade no sentido bíblico? É a falta de confiança naquilo que Deus fala. É a falta de confiança naquilo que Deus fala. O pastor está atacando um sentimento meu de dever. Vamos analisar biblicamente. Então, mesmo entre os crentes existe, isso não deveria estar no nosso meio. O que o Senhor começou a me ensinar nisso aqui, falar comigo, é muito forte. O Senhor falou comigo na ansiedade no sentido criatura isolada. O Senhor fala comigo no sentido da ansiedade, no sentido igreja. Digamos, eu sou o pastor da igreja. Nós vamos fazer uma reforma. A gente olha para o caixa e diz assim, mas nós não temos como fazer esta reforma. Cria uma ansiedade ou não cria? Mas a Bíblia me responde para não ter ansiedade acerca disso. Vocês querem um exemplo no sentido coletivo? Quando você abre a Bíblia Sagrada e encontra Jesus com uma multidão na beira da praia, ele sai da praia, ele tem uma multidão diante dele, e começa a entardecer. E os discípulos chegam para Jesus e dizem, Senhor, a multidão é muito grande. A multidão está com fome. A multidão tem que comer. Nós não temos duas coisas.
Nós não temos dinheiro para comprar comida para a multidão, e aqui perto também não existe venda nenhuma. Era uma ansiedade grande, não era? E era uma ansiedade no sentido de nós olharmos justa, porque os discípulos estavam ansiosos e preocupados como alimentar o povo. Jesus olhou assim e disse assim: manda o povo assentar. Entendeu, pastor? Mande o povo assentar. Jesus estava dizendo naquela hora: olhem para mim, porque o problema é meu. Se vocês são meus, o problema é meu. O povo sentou e Jesus disse: alguém trouxe alguma coisa desta multidão? Alguém trouxe alguma coisa desta multidão? Senhor, ali tem um rapaz. Ele tem quantos pães? 5, né? E quantos peixes? 2 peixes. Senhor, o que é isto para alimentar a multidão? Manda trazer os 5 pães e os 2 peixes aonde eu estou. Era como Jesus dissesse: se eu trouxe a multidão para cá, se esta multidão está me acompanhando, o problema desta multidão é meu. É assim que Jesus quer que eu faça, e que nós passamos com o problema da igreja. O problema não é meu, o problema é de Cristo. O povo não é meu, o povo é de Cristo. A igreja não é minha, a igreja é dele. O que eu tenho que olhar é ver se alguém tem alguma coisa para colocar nas mãos de Jesus. Porque quando aquilo bateu nas mãos de Jesus, o que Jesus fez? Ele abençoou. E quando abençoou, o que aconteceu? Começou a se multiplicar. Começou a se multiplicar. Os discípulos ficaram assustados. Todo mundo comeu, saciaram-se bem, ainda sobraram 12 cestos. Foi isso? Jesus deu uma lição para aquele que está à frente de uma igreja, quando está enfrentando um problema. Sabe o que tem que fazer, pastora Tia? Colocar nas mãos de Jesus. Ele multiplica aquilo que nós temos. Ansiedade individual. Aquela viúva, quando o marido morreu, você me dizia que ia dar lá para o fim, mas comecei agora a poder dar. Ela disse: vou morrer de fome. Ela está preocupada, ela está ansiosa. Vou lá para o profeta. Profeta, você sabe meu marido, né? Sei. Você sabe que ele morreu? Sei. Só que você não sabe uma coisa: ele deixou dívida para todo mundo. Meus filhos, os credores, querem levar já. Eu não tenho como pagar, acabou-se tudo. O profeta não disse: vai lá na casa do rei, vai não sei onde. Presta assim: o que você tem em casa? Eu não tenho nada. Você não tem nada em casa? Para dizer que tem nada, tem uma botijazinha com óleo. Ah, é? Fecha a porta da tua casa. Pega vasilha emprestada, enche a tua casa de locais que possam proporcionar bênção. Enche a tua casa de vasilhas. Fecha a porta sobre ti e teus filhos. O milagre é teu, o milagre é na tua casa. Enche. E ela, quanto mais derramar, vai sair azeite. A botija assim era pequena. As vasilhas eram grandes, muito maiores que a botija. E ela ia derramando e enchendo. Daqui a pouco ela disse para o profeta: profeta, não tem mais nenhuma vasilha, nem para eu tomar emprestado. Não tem, mulher? Faz uma coisa agora. Vê quanto é a tua dívida, vende para pagar a tua dívida, e o resto tu vai viver disso. Aleluia. Eu não sei se ela montou um comércio de venda de azeite, eu não sei se ela vendeu azeite e viveu da renda do azeite, mas eu sei o que aconteceu. Então, 2 exemplos da igreja: a construção, a reforma. Como nós vamos fazer? Nós não vamos fazer não. Nós vamos lançar a mão no arado, vamos trabalhar. O Senhor vai multiplicar os pães e os peixes que houver no Deus que está. Na tua casa, a necessidade que tiver, amém. Não vai levar por lei.
Traz para a casa de Deus, coloca diante do Senhor. Acredita que o Senhor possa fazer. Que se aquela mulher não tivesse acreditado, não teria acontecido o milagre. Vai buscar vasilha, porque se ela tomou uma atitude de trazer as vasilhas para depois ver o milagre de Deus. Os apóstolos tomaram a atitude de buscar os 5 pães e os 2 peixes para depois ver o milagre. Nós temos que crer que o Senhor vai agir. É por isso que eu disse, e a Bíblia vai mostrar que é pecado a ansiedade. Ansiedade é não acreditar que o Senhor vai fazer. Aquela mulher pode ter dito, não, profeta. Mas isso não, isso aqui é uma botija. Não tem uma oliveira derretendo óleo das suas sementes e jogando aqui dentro para estar sendo processado. Ela não olhou com os olhos materiais, ela teve uma visão espiritual. Mesmo os nossos problemas materiais, se nós tivermos visão espiritual, o Senhor age sobre eles. Nós vamos entender isso, tudo de acordo com aquilo. Os problemas espirituais da mesma forma. A igreja, nós estamos vivendo um momento difícil, eu sei disso. Muita gente desempregada, muita gente parou de dizimar, porque não está ganhando dinheiro. Está certo? Talvez precise até ser ajudado. Então o que fazer? Fechar a porta da igreja? Continuar mostrando que Deus vai agir, e vai agir de uma forma gloriosa, e vai haver um milagre da multiplicação de acordo com a necessidade. Os pães foram multiplicados, os peixes foram multiplicados, porque havia uma multidão precisando ser alimentada. E a bênção foi tão grande que sobrou. Voltei para o nosso assunto. Mas o bom, meus irmãos, é que Jesus nos mostra na sua palavra, nos revela como nós podemos vencer a ansiedade, acreditando no cuidado de Deus. Primeira coisa que eu tenho que pensar para vencer a ansiedade: quem sou eu? Qual o meu valor? Para que Deus tenha cuidado de mim. O Senhor chama-nos como discípulos e diz: vocês estão vendo esses passarinhos? Imagine o pardalzinho. O pardalzinho amanhece o dia, ele não tem um trabalho para fazer. Ele não tem nada para fazer. Mas aparece a comida para ele, não aparece? O Senhor vai nascer, o Senhor vai brotar. O Senhor vai aparecer a fruta dos passarinhos. O Senhor diz assim: passarinho, você já viu um passarinho morto de fome por aí? Será que você não vale mais do que um passarinho? Qual o teu valor diante de Deus? Então a Bíblia vai nos falar exatamente do pecado da ansiedade e da fé que nós temos que ter, do cuidado que Deus tem conosco. O que significa ansiedade? A palavra grega traduziu por ansiedade, ela tem um sentido exatamente de distrair. Quando você distrai uma pessoa, você tira uma pessoa do foco certo. Então a pessoa ansiosa, ela dá uma ideia na sua mente que ela está procurando 2 coisas ao mesmo tempo. Aquilo lhe traz um resultado de um sofrimento e uma aflição muito grande na vida. É por isso que nós temos que ter um foco tão somente em Cristo. Quando a Bíblia diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É em tudo que você pensar na vida, o nosso olhar tem que estar em Cristo. A ansiedade, irmãos, ela cria-se como uma necessidade obsessiva dentro de nós por alguma coisa e alcançar um objetivo, por mais impossível que ele seja.
E aquilo traz um medo muito forte de um fracasso em não alcançar em não conseguir alcançar esse objetivo. Ela vai trazer uma impaciência na vida. Pessoa ansiosa, ela é tirada do centro. Ela vive fora da realidade. Ela vive num terceiro mundo que nem é o céu nem o inferno. Ela nem alcança uma coisa nem alcança outra. Ela não tem firmeza. Ansiedade, ela tira a paz porque ela cria uma sensação de medo na pessoa. Você olha para uma coisa e você diz assim: não pode ser. Você cria medo, você cria medo do dia, você cria medo da noite, você cria medo de tudo. É tão grave que começa a trazer muitas doenças. O primeiro sintoma de ansiedade de uma pessoa é sintoma gástrico. Você já viu como você tem um choque de uma coisa, uma decepção de uma coisa, você tem uma dor aqui? É verdade ou não é? Você pode não ter enfermidade nenhuma aqui, mas normalmente você sente uma dor aqui. A ansiedade, ela traz muitas enfermidades, principalmente enfermidades gástricas. E aquilo se transforma mesmo numa úlcera. Ela vai destruindo a pessoa. Ela carcome, é uma coisa maligna. E é maligna porque é desobediência à palavra de Deus. O ansioso, ele é desobediente à palavra de Deus. Eu não estou dizendo o previdente, o cuidadoso. Eu estou dizendo o ansioso. Do jeito que você trabalha o mês todo, tendo confiança que no final do mês você vai receber seu salário. Você tem que acreditar em Deus, não para pagar o teu salário, mas para não deixar o teu emprego faltar para você ter o teu salário. Então a pessoa ansiosa, entende? Ela está preocupada antes do tempo. Ela antecipa o sofrimento na vida dela. Ela é uma pessoa nervosa. E exatamente isto que a vida proporciona, o Senhor não quer que exista em nós outros. Porque o que nos preocupa é exatamente a ambição secular. Ela traz muita ansiedade. Eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter. Não é pecado você querer ter a casa. Não é pecado você lutar pelo seu carro. Mas é pecado você ter ansiedade. Ou eu tenho ou eu morro. Já pensou se eu morrer e não deixar uma casa para meus filhos? Já pensou se eu morrer e não deixar uma pensão para minha mulher? Uma pensão para os meus filhos? Já pensou? Já pensou se eu não conseguir isso na vida? É por isso que a palavra de Deus vem. Aqui, nos versículos 31 e 32, ele diz o seguinte: não andeis inquietos dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que nos vestiremos. E o versículo 32 diz uma coisa que eu vou explicar depois para vocês. Ele diz o seguinte: porque todas estas coisas os gentios procuram. Isto é, aqueles que não conhecem a Deus procuram estas coisas. Mas vocês, diz assim, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que é necessidade de todas as coisas. Enquanto eles ficam ansiosos, a gente olha para Deus e diz assim: Deus sabe de tudo que eu necessito. Deus sabe de tudo que eu necessito. Você quer ver como Deus tira a ansiedade da pessoa? Quando o povo de Israel caminhava em direção à terra prometida, a Bíblia diz que Deus mandava todas as manhãs algo branco como coentro, maná, que é manhu, o que é isso?
Quando o povo viu aquela semente branca, como o coelho, disse, manhu, quer dizer, o que é isso? Maná. E tinham alguns ansiosos no meio do povo que pegaram o maná e guardaram de um dia para o outro. A ansiedade é não viver segundo a vontade de Deus. Só que o maná apodreceu de um dia para o outro. Mas quando era o sábado, a sexta-feira, que eles colhiam o maná e tinham que guardar para o sábado, o maná não apodrecia, porque era a ordem de Deus. Então, ansioso é aquele que não vive segundo a vontade de Deus. Os gentios, eu vou explicar isso com mais tranquilidade, estão preocupados, e amanhã o que vai acontecer, como vai ser isso, vai aquilo. Entregue o teu cuidado ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Mas ele fará. Você faz aquilo que deve fazer. Vou mostrar para vocês que a Bíblia diz isso. Agora o cuidado de você está no Senhor. Ele é que vai tomar a decisão. Se Ele é o Senhor da nossa vida, se Ele não é o Senhor, Ele não se preocupa. Então esta ambição secular é que causa ansiedade. Agora a ansiedade pode manifestar na pessoa algumas atitudes deprimentes. Ela pode manifestar uma atitude de fuga. A pessoa quer desaparecer de todos. Ela pode manifestar uma atitude de imobilidade. Ela pode manifestar uma atitude de agressão, aquela defesa agressiva. Você não pode nem tocar, a pessoa está arrebentando, tá certo? Como também ela pode demonstrar uma atitude de submissão total, ser dominada por alguém de uma forma direta. Agora, isso tudo estabelece riscos sociais, isto é, riscos no relacionamento. A ansiedade, ela impede você enxergar, entender os perigos que estão ameaçando aquela pessoa. Ela se torna obliterada, ela fica prejudicada no seu desempenho, no seu raciocínio lógico, ela fica preocupada nas suas decisões, a sua concentração, ela se torna fraca. A ansiedade normalmente se manifesta de alguns modos. Primeiro tipo e mais comum de ansiedade, ansiedade quanto às coisas materiais. Jesus fala, não estás preocupado com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber e com o que é a vez de vestir. É a preocupação com a sobrevivência. É isso. Ou não é uma das maiores preocupações que atinge? O pai olha para a esposa e olha para os filhos e diz assim, se eu perder o meu emprego, como é que eu fico? Sabe o que é isso, Osmar? Você não acredita que aquilo que você está fazendo foi Deus que te deu e Ele vai prover todas as coisas da vida. Eu advoguei por mais de 40 anos. Eu vi no prédio que eu trabalho colegas advogados que nós tínhamos que fazer vaquinha para pagar no fim do mês o aluguel da sala dele, porque não conseguia faturar para pagar a sala. Eu vi acontecer isso. A minha esposa sabe que eu não tinha tempo para cuidar de demais coisas, porque era serviço demais. Era ou não era? Era serviço noite e dia. Será que eu era melhor do que os outros que estavam ali? Não. Porque Deus tinha cuidado de mim. Ele sabia o que eu precisava, Ele ia me conceder. Quando eu tive que comprar uma casa, logo no início, eu não tinha dinheiro para comprar. Eu fiz um negócio, eu providenciou todas as coisas. No dia certo foi tudo pago, né? Porque o advogado mesmo é uma aventura. É como o pescador que joga a isca aqui, ó.
espera o peixe. Pode vir um peixe reforçado, pode vir uma sardinha, né? Uma sardinha vai ter que vir de um pedacinho com cada um em casa. Mas o Senhor sempre me abençoou. Eu sempre acreditei no relacionamento que Deus suprimia todas as coisas. Então a vida apresenta uma proposta contrária àquilo que Deus fala. Quando Deus é o Senhor de todas as coisas, a ansiedade nos mostra como pessoas fracas, incapacitadas, quem sabe, de tomar conta da família. Eu lembro quando eu casei, era noivo com a Loísa, que eu falei para ela, eu digo, será que a gente vai conseguir viver com esse dinheiro? Eu ganhava um salário mínimo e recebia 2 por cada dobradinha, que era funcionário público que cheguei antes da fundação, da inauguração em Brasília, tinha direito a dobradinha, depois que a situação melhorou, né? Agora eu casei, era um salário mínimo que eu ganhava, recebia 2 porque a gente tinha dobradinha por causa de ser funcionário antes de Brasília ser inaugurada, né? Era o tal de candango. Não, era o tal de candango. Candango era quem nascia e também pioneiro, candango era esse pessoal assim. Então Jesus chega para essas pessoas da preocupação da vida e diz o seguinte: olha para o teu corpo e agora eu te pergunto, o que é que vale mais? É o teu corpo ou o alimento que você come? O que é que vale mais? É o teu corpo ou é a veste que você veste? Jesus começa a combater o materialismo que traz ansiedade. Ele diz: existem umas coisas que têm mais valor do que as outras. Você está preocupado com o que você vai comer? Olha as aves dos céus. O Senhor nos convida hoje a olhar para a palavra, a penetrar dentro da palavra, e é por isso que o apóstolo diz: lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele terá cuidado de vós. Tem cuidado de vós. O segundo tipo de ansiedade é ansiedade quanto tempo da nossa vida. Não existe uma pessoa que não tenha dito: quanto tempo será que eu vou viver? Será que eu vou ver meus filhos crescerem? Será que eu vou ver meus netos? Será que eu vou ver meus bisnetos? Qualidade de vida e que consequências a minha vida vai ter em seus relacionamentos? Quantas famílias estão de seus filhos por causa do tempo? Pais e mães não têm tempo para os seus filhos. Por quê? A Bíblia diz: você não tem capacidade de acrescentar nada na sua estatura. Você é o tamanho que eu quero, Jesus está dizendo. Você vai viver o tempo que eu quero. É o tempo que eu quero é que vai ser a tua vida. Então por que você está se preocupando com o que vai acontecer na forma de viver, na extensão da tua vida? Nós podemos vencer esse tipo de ansiedade exatamente quando nós buscarmos a orientação totalmente de Deus. Então a preocupação quanto ao tempo de vida está tão grande que às vezes a gente não vê nem o crescimento dos filhos, o relacionamento com a esposa, muita coisa vai aparecer. E a outra grande preocupação que nós vamos tratar é a preocupação quanto o dia de amanhã. Amanhã eu vou fazer uma viagem. Como é que vai ser essa viagem? Como é que vai estar o tempo para essa viagem? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Lá no meu emprego está havendo um problema. Será que amanhã esse problema não vai aumentar? Vai acontecer alguma coisa que vai acabar com a minha vida?
Nossa realidade, irmãos, tem que ser outra. Cristo alerta quanto ao desespero que a realidade e a ansiedade, a realidade da ansiedade provoca a perda do sono, sufoca o relacionamento com a família, porque ninguém tem tempo para ninguém. Ninguém tem tempo para ninguém. Quando alguém diz, mas meu filho está desse jeito, mas minha filha está desse jeito, mas eu tenho vontade de perguntar um pouquinho. Você tem tido tempo de ter relacionamento com eles? Você tem tido tempo de mostrar sua confiança que você tem no que vai acontecer amanhã? O que Jesus diz no versículo 31? Não andeis inquietos. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada um dia o mal que ele mesmo possui. O ser humano, irmãos, ele é ansioso por natureza. Por isso que Jesus começa no versículo 25 dizendo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, nem pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Nem a vida mais do que o mantimento, nem o corpo mais do que o vestimento. Olhai para as aves do céu. A palavra de Deus diz, irmãos, que esta angústia, esta preocupação desnecessária, ela é falta de fé. Se você abrir Provérbios, capítulo 12, versículo 21, o homem de Deus diz: a ansiedade no coração do homem o abate. Isto é, a ansiedade faz você perder a força, faz você perder o vigor material e espiritual. E interessante que Jesus agora aqui, em os demais assuntos que tivemos até agora, ele dizia assim: não sejais como os fariseus e os escribas. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, aqui ele diz diferente. Ele diz assim: não sejais como gentios. Chamar gentil para o judeu era aquelas pessoas que não conheciam Deus. Então aqui, quando está se referindo a gentil, está se referindo exatamente às pessoas que não têm o conhecimento da prevalência do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Mas o que é que nós devemos fazer para não nos abatermos? Vamos abrir o Salmo 145. Provérbios capítulo 12, versículo 21 e 1. Hein? É versículo 25. É isso mesmo, é 25. É 25. É capítulo 12, versículo 25. Minha letra ficou muito miúda aqui. A primeira parte diz: a ansiedade no coração do homem o abate. A ansiedade no coração do homem o abate. Então veja o Salmo 145, o que a palavra vai dizer, como é que Davi fala aqui no Salmo 145. Olha o versículo 15. Os olhos de todos que esperam em ti, os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abre as tuas mãos e satisfazes o desejo de todos os viventes. Davi disse: Deus não satisfaz o desejo somente dos seres humanos, é de todos os viventes. Todos os seres são mantidos por Deus. Quando Deus coloca aquela manada na frente dos leões, e os leões pegam a caça, é Deus que está provendo para o leão o alimento. A gente olha e acha um absurdo: como é que aquele predador está matando
aquele animal. Não! Deus está provendo o alimento. O sapo, comendo os insetos, Deus está provendo o alimento. Está certo? Então Deus provê o alimento para todos os viventes, Deus supre tudo. E agora chega a hora de você se perguntar: e eu quem sou? O salmista diz: quem é o homem para que dele te lembres? E vai explicar acerca do homem. Nós somos a primazia da criação de Deus. A preocupação de Deus, ela é muito grande para com todos nós. Está certo? Quando nós abrimos o Salmo 105, nós somos ensinados quanto às preocupações da vida. Abra Salmo 55. 55. Versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Hoje à noite você vai chegar em casa, Osmar, você vai deitar. Vai dizer: Senhor, que me deu aquela oficina, foste tu. Tu sabes tudo que eu preciso. Eu não vou te dizer nada, porque tu sabes de todas as coisas. E eu não vou ter ansiedade por nada mais, porque eu creio que tu vais prover de tudo, e eu vou glorificar o teu nome. Tu vai ver o que começa a acontecer. As coisas mudam quando nós lançamos a nossa ansiedade sobre o Senhor. De repente você olha para a tua oficina e diz: o que está acontecendo? Eu não dou conta do serviço. Você tem que começar a dizer: Senhor, muito obrigado, mas manda um pouquinho menos, porque eu não aguento que está muito. O Senhor não está dizendo que nós devemos ser pessoas preguiçosas, mas o Senhor está dizendo que tem cuidado conosco. Ele provê o nosso trabalho, o nosso sustento de uma forma digna, e que nós fiquemos exatamente tranquilos, está certo? Então o Senhor susterá, o Senhor manda a previsão. Então é o que diz aqui, igual temos no texto, é o que diz no versículo 26: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, vosso Pai Celestial os alimenta. Não tens vós muito mais valor do que elas? Comece a entender o seu valor. Comece a entender o seu valor diante de Deus. Em primeiro lugar, eu já vos ensinei que o valor de cada um de vós é muito grande. Cada um de vocês vale Cristo. Cristo morreu por cada um de nós. O nosso valor é Cristo. Você acha que Deus vai nos deixar de qualquer forma? Nós temos é que acreditar realmente. Tá certo? Ansiedade, irmãos, não acrescenta nada em nossa vida, só pode destruir. Olha o versículo 27. Ansiedade não acrescenta nada. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? O Senhor está dizendo: com ansiedade você não acrescenta nada. Porque o que é que eu tenho que pensar? É o cuidado que Deus tem comigo. Você quer ver como é o cuidado de Deus comigo e com você? Abra o Salmo 139. Senhor, tu conheces o meu assentar, cerca o meu andar, cerca a minha volta. Para onde me irei, se eu subir, se eu tomar alma, se disserem, nem das trevas me escondem. Olha aqui, ó, o versículo 13. Olha quando Deus começou a ter cuidado conosco. Possuístes os meus rins
entreteceste-me no ventre da minha mãe. Quando eu estava sendo formado, quando você está sendo formado, Deus estava cuidando de nós. Ele estava trabalhando, cuidando de nós. Versículo 16: os meus olhos viram, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E olha aqui, olha o segredo. Os meus olhos viram o meu corpo informe. Olhe para cá. Aqui está dizendo: quando eu ainda não tinha forma, tu já estavas escrevendo acerca de mim. O teu cuidado já estava determinado na minha vida. Olha aqui. E no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O Senhor já ia escrevendo a nossa história quando nós não tínhamos nem forma, era um projeto desse tamanho. Tá certo? Então você vê o seguinte: o cuidado do Senhor, ele começa na nossa geração. O Senhor já começa a ter cuidado de nós. Isso eu vou mostrar depois lá na Bíblia, no profeta, às vezes, quando diz que nós temos um Deus que trabalha para nós. Ele começou a trabalhar ainda na nossa formação. Ele começou a trabalhar para ti, em teu favor, José, quando você estava no ventre da mãe, antes de você ter forma, quando estava sendo gerado. Então, quando eu começo a imaginar esse Deus, eu começo a modificar exatamente a minha forma de pensar. O texto que eu falei está na Isaías capítulo 64, e versículo 4, quando diz que nós temos um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, Jussara, sabe o que significa isso? Que se você espera em Deus, Deus trabalha para você. É um negócio terrível. Então, por que, Luiz, eu vou ter ansiedade? Por que você vai ter ansiedade? Se existe um Deus trabalhando para você, e esse Deus que existe é o Deus que criou os céus da terra. Isaías 64:4 é muito claro nisso aí. Se você já pode imaginar que existe um Deus, e esse Deus trabalha para vocês. Ansiedade, irmãos, ela anula a fé. Ela anula a fé. É por isso que no versículo 31 o Senhor diz: não andeis inquietos dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos, porque todas estas coisas procuram os gentios. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Aí vem o 33 e diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas. Quais são essas demais coisas? Essas coisas que estão lá em cima. As vossas necessidades, o Senhor acrescenta o suprimento delas. O Senhor acrescenta o suprimento delas. Está certo? Então a Bíblia mostra de uma forma clara. Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor. Mas não é só dizer eu te entrego o caminho. Confia nele, e o mais ele tudo fará. Não é só entregar o caminho, é entregar e confiar. Está certo? Você está dirigindo um carro, você tem um companheiro, você entrega o volante do carro para o companheiro, para você dizer assim: você dirigiu a noite toda, mas não conseguiu pregar os olhos. Você entregou o volante, mas estava confiando nele? Não dá, não dá. A história daquele barco, daquele navio, não sei se consigo contar direito, li há muito tempo, já contei algumas vezes.
O navio estava em alto mar. E as ondas eram terríveis. Eu não sei quem já viajou de navio aqui. Eu viajei algumas vezes. Em alto mar tem um momento que o navio faz assim, ó, principalmente antigamente, que os navios eram. Ao mesmo tempo que ele faz assim, ó. Ele joga dos dois lados. Durante a guerra, nós estávamos viajando entre Belém e São Luís do Maranhão, no Itaité. À noite eles desligavam os motores do navio todo, deixavam ele à deriva, por causa dos submarinos estrangeiros para não localizar por causa do barulho. E o navio ficava só. Aqui você está dentro, tem hora que você cai, viu? O negócio era achar, era menino naquela época, mas eu lembro perfeitamente. Então diz que o homem vinha no navio, o navio vem, com aquele jogo todo. E agradeceu, tinha um jovem dormindo no porão tranquilo. E acordaram ele e disse assim: meu filho, você está maluco? Maluco por quê? Você não está vendo como o mar está agitado? Como estou. E o que é que tem isso? Rapaz, isso aí vai acontecer alguma coisa e tu não liga nada. Ele disse: quem é que está no comando? Fulano está aos olhos. É meu pai, eu vou continuar. Eu acredito no meu pai. Quando tu estiver agitado, acredite em Deus. De que Jesus estava no barco dormindo. E o mar foi agitado. E os discípulos procuraram Jesus: acorda, Jesus, nós vamos perecer. Eu disse: gente de pouca fé. Vento, para. Mar, calma. E a Bíblia diz que houve grande bonança. Não é você que vai repreender o mar nem o vento. É Jesus. Muita gente está querendo repreender o mar e o vento, e não é ele que tem que repreender, é Jesus. Você tem que estar no barco, Jesus tem que estar no barco com você. Você tem que falar com Jesus, porque você não manda em vento, você não manda em barco, no mar. Quem manda é Jesus. Coloca a tua vida nas mãos de Jesus, coloca a tua ansiedade, coloca teus desejos e deixa Ele tomar conta. O vosso Pai Celestial conhece todas as vossas necessidades. É o que Jesus diz aqui no versículo 32. O vosso Pai Celestial, Ele conhece estas coisas. Como ter os nossos desejos atendidos? Se eu vou estudar mais essa parte, eu vou parar. Pastor, eu quero ter os meus desejos atendidos. Eu sou uma pessoa de visão. Eu sou uma pessoa que eu quero crescer na vida. Eu sou uma pessoa que eu quero ter grandes coisas. Mas como é que eu vou ter isto sem ansiedade? Muito fácil. Primeiro versículo 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Penetra na vontade de Deus. Deixa a vontade de Deus tomar conta da tua vida. E tudo aquilo que deseja o teu coração, o Senhor vai fazer. Está certo? Versículo 34. Não se inquiete pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Quando você for deitar hoje, entrega os cuidados que você teve hoje. Diga: Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado pela luta, obrigado pelas vitórias, obrigado pela derrota. Em tudo eu sei que está a tua vontade. O amanhã te pertence. Eu vou deitar, eu vou dormir. E amanhã a minha vida continua nas tuas mãos. É contigo, meu amanhã. Está certo? O que é que diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7? Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele terá cuidado de vós.
lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele terá cuidado de vós. Nós vamos ficar aqui hoje exatamente nesse pensamento. Eu vou lançar sobre Cristo todas as minhas ansiedades, porque eu tenho certeza que Ele vai ter cuidado. O que é que Paulo dizia? Eu sei em que eu tenho e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Dançando sobre Ele. A preocupação que está em você. Dança sobre Cristo. Eu quero orar hoje antes de terminar. Pequenos de pé. Eu quero fazer uma oração. Coloque a mão sobre o coração. Eu não sei quantas ansiedades estão na tua vida, mas se o Senhor te trouxe esta noite foi para falar contigo e te dizer que Ele é o dono da tua vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele só quer uma coisa de você. Lança sobre Ele a ansiedade. Busca Ele dele em primeiro lugar. Deixa a tua vida nas mãos dele. E vai para a tua vida secular. Ele vai tomar conta de tudo. O teu pão, a tua água, a tua vestimenta, o teu calçado, a tua casa, os teus negócios. Deixa tudo com o Senhor. Senhor Deus, eu te rogo em nome de Jesus agora, que a tua bênção seja sobre cada vida, cada pessoa, Senhor, que estiver com ansiedade. O teu Espírito esta noite coloque a tua palavra em cada coração, e esta ansiedade, Senhor, seja lançada sobre ti, porque a tua palavra diz que tu tens cuidado de nós. Nós valemos mais do que os passarinhos, nós valemos mais do que os lírios dos campos. Nós somos teus filhos, nós somos teus servos, nós somos, Senhor, a tua igreja, nós te pertencemos, e o teu cuidado para conosco, eu tenho certeza que é real. Por amor de Jesus, ensina-nos a fazer isto, dá-nos fé, para que possamos crer que tu podes todas as coisas e para ti nada é impossível. A bênção tua esteja sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Na próxima nós continuamos.